Gente, ainda sobre a manipulação mental, o gaslighting, ele não é uma técnica aleatória. A prática é construída a partir de um objetivo determinado, eu percebi isso claramente. E eu olhando assim para trás, ainda mais, eu lembro quando eu ainda trabalhava, a minha antiga empregadora lá em Brasília, eu era responsável por um processo de mitigação de risco, e eu comecei a estudar o produto que seria minha responsabilidade mitigar o risco. Eram vários produtos. E aconteceu uma situação chata lá, achei que era um cachorro, gente. Era um passarinho. Aconteceu uma situação chata lá e eu sempre anoto tudo. Tudo. Eu vou pensando, vou anotando, vou estudando, vou anotando. Então pensa no tanto de informação que eu tenho anotada. E daí eu anotava numa agenda. Eu comecei a estudar eu escolhi um produto para começar por ele e comecei a anotar numa agenda. E essa agenda sumiu. E ninguém achava essa agenda. Estava dentro de uma gaveta, a gaveta não tinha chave e ninguém achava essa agenda. Aí me deram a ideia de procurar as imagens pela câmera. E na hora que eu vi essas imagens na câmera, eu peguei e mostrei ao meu gestor e falei para ele o que aconteceu. Um outro colega, ele pegou a minha agenda, não sei qual a intenção, e depois, assim, antes de eu perceber isso, antes de descobrir isso, essa agenda foi aparecer na mesa de um menor aprendiz. E ficou parecendo que ele tinha pegado a agenda. Era uma agenda de trabalho com informações confidenciais. Eu peguei e eu pensei assim, gente, ele nunca faria isso. Eu tenho certeza que não foi ele. Aí fomos olhar nas câmeras e apareceu lá o colega. Esse colega, ele acabou perdendo função. Ele tinha uma função de confiança, ele perdeu. E eu fui dar esse testemunho, né, porque eu era evangélica, eu fui dar esse testemunho numa igreja evangélica. Eu subi no púlpito da igreja, a igreja cheia, e eu fui dar esse testemunho. E uma das primeiras práticas que eles usaram em mim, aliás, que eles usam até hoje, que é algo que eu tenho de mais forte, é a fé. Daí eles começaram a tentar derrubar a minha fé. Então, na cidade de onde eu vim, um dia na hora que eu estava chegando em casa, de ponta a ponta tinham pessoas vestidas como se fossem evangélicos, porque eles se vestem todo arrumadinho, todo certinho. Deus te abençoe. E com a Bíblia debaixo do braço. Eu estava chegando e eles tocaram todas as campainhas, menos a minha. Eles estavam... O que eles estavam fazendo? Eles estavam reforçando a ferida da rejeição e da exclusão. Rejeição por quem? Rejeição por Deus. E exclusão de quem? Deus. Deus não te quer. Jesus não te quer. E essas várias práticas de exclusão da fé, né, da minha fé em Deus, em Jesus, foram acontecendo ao longo do tempo. E eu quase acreditei mesmo que Deus não me queria, que Jesus não me queria. Aí veio um versículo na minha Bíblia, da Bíblia na minha mente, veio uma passagem que eu lembrei que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu pensei assim, isso me salvou. Eu falei assim, é lógico que isso está errado, isso que eles estão fazendo aí está errado. Lógico que se Deus deu o filho dele pelo mundo e eu faço parte do mundo, por que eu estou sendo excluída? Eu não estou sendo, isso aí é coisa de homens, isso não é coisa de Deus. E isso me salvou de perder a minha fé. Mas eu fui conhecendo a natureza humana quando a pessoa resolve praticar atos de perversidade e maldade com um objetivo. Hoje eu não pertenço mais à egrégora evangélica, eu pratico Umbanda, mas eu conheço a Bíblia, eu confio em Jesus, eu já disse que Ele é um grande exemplo. E onde que ressoou essa prática deles? Na ferida da rejeição.
ressoou nessa ferida e da exclusão. E é a que eles mais fizeram ao longo de todo o tempo, a que eles mais reforçaram, a que eles mais praticaram até aqui, foi essa, da exclusão e da rejeição. A exclusão e rejeição do mundo, a exclusão e rejeição de ter dinheiro, a exclusão e rejeição de ter direito a qualquer benefício. E eu lembro de uma passagem, eu lembro de uma época que eu fui olhar uns móveis antigos e tudo, e eu fui esbarrar numa loja que vende móveis antigos, mas vendia tinha xícaras, porcelanas, aparelhos de chá, tudo lá que vocês podem imaginar. E daí um dia ele falou assim pra mim, esse homem falou assim pra mim: vem pra cá pra você olhar essa loja com o tempo. E aí ele falou pra eu escolher o que eu queria levar. E eu fui colocando, eu fui olhando e vinha uma pessoa junto comigo. Sempre junto comigo, reforçando o quê? Uma das coisas que eles também reforçaram, que eu não era confiável. Aí veio esse homem junto de mim, onde eu ia também, e na hora que eu pus as coisas assim, o dono da loja começou a me bombardear. Como se o que eu faria para vender aquelas mercadorias, como eu venderia, o que ele fez comigo. Ele reforçou a minha incapacidade em ganhar dinheiro, de ser como ele, comerciante. Gente, é um negócio tão esquisito que é porque, como diz a espiritualidade luz que me assessora, é só porque eles não quiseram, eles me assessoraram, eles me abençoaram, que eu não morri. É muito sério isso, muito sério mesmo. É muito sério. Não posso citar nomes nem lugares, porque isso aí pode virar um processo. E como disse uma pessoa de um órgão público que eu procurei pedindo ajuda, chorando, falou comigo que era melhor eu não continuar, porque aquilo ali poderia virar contra mim.